Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, apenas trazendo uma colocação bíblica nesse dia de hoje, nesse sábado. Quero ler um versículo bíblico e vamos tirar algumas dúvidas referente ao que nós chamamos de ceia do Senhor. Eu quero simplesmente usar o capítulo 11, do versículo 18, que nos diz assim: porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, e eu, em parte, o creio. Somente esse versículo, irmãos, eu peço até para que os demais que estarão ouvindo esta mensagem leia com atenção, desde o versículo 17 do capítulo 11 até o versículo 34. Queremos tirar algumas dúvidas referente à Santa Ceia do Senhor. Sabemos que estamos vivendo uma modernidade religiosa, ao qual tem ultrapassado ou deturpado aquilo que nós aprendemos desde o princípio, não somente dos nossos pastores, mas aprendemos dentro da palavra de Deus acerca da ceia do Senhor. O que é a ceia? A ceia é para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, para fazer parte deste corpo é necessário que o mesmo seja batizado nas águas, para que se torne membro do corpo de Cristo, ou seja, nascer novamente, nascer de novo da água e do Espírito. Por que estou trazendo essa mensagem nesse dia de hoje? Que existe muitos obreiros que até aprenderam a verdade, mas mediante a modernidade têm trocado esta doutrina, trocado a palavra do Senhor, ensinando e incentivando, afirmando que qualquer pessoa pode participar da ceia do Senhor. Mas se olharmos aqui dentro da Bíblia, desde o versículo 17 ao último versículo 34, vamos entender que o apóstolo Paulo, quando fica sabendo da situação da igreja, ele está falando acerca de pessoas que são da igreja. Então, primeiramente, a importância é, eles se reuniam, não era qualquer pessoa que se reunia para a Santa Ceia. Até mesmo quando vemos a ceia sendo instituída lá no Egito, nós vamos observar, se houvesse algum estrangeiro que quisesse fazer parte, eles tinham que ser iguais, ou seja, naquela época tinha que circuncidar e guardar todos os preceitos que seria ordenado pelo Senhor Deus ao povo de Israel. Então, deixando claro que no tempo que vivemos hoje não se faz diferente. Nós temos que ser nascido de novo, coração circuncidado, para fazermos parte desta irmandade da igreja do Senhor Jesus. Então, se a gente for observar o ministério de Cristo, referindo à ceia, não é os 5 pães e 2 peixinhos, mas referindo à ceia do Senhor, nós vamos observar que só se reunia os seus seguidores, ao qual já eram nascidos da água e estavam aprendendo com o Mestre. E nós vamos observar que depois disso, segundo o que nós aprendemos dentro de fatos históricos, que a igreja tinha por costume, na época dos apóstolos, de cear todo domingo, e era somente a igreja que se reunia. Então, a ceia do Senhor é para que os crentes estejam reunidos na igreja. Ela não é dada para qualquer um. É por isso que Jesus instituiu o ministério. Quem pode ministrar a ceia? Vem a pergunta: os consagrados. Não é qualquer pessoa que pode consagrar a ceia. Entenda isso. É somente aqueles que foram levantados pelo santo ministério. Todos nós que conhecemos as sagradas letras, a Sagrada Escritura, foi instituído pastores, profetas, doutores. Estamos falando de ministério para essa finalidade. Se olharmos
a história de Cristo, vamos observar que Jesus era o mestre e era ele que ministrava a ceia para os seus seguidores. Mas tirando Jesus, vamos pegar o sistema da lei. Era somente o sacerdote, o sumo sacerdote, que fazia os mesmos requisitos acerca da ceia do Senhor. Eram aqueles que eram chamados pelo ministério. Então entenda-se que não é qualquer cidadão que pode fazer. A igreja tem que estar reunida. Então a ceia, ela não é para qualquer um. É necessário que a pessoa esteja com a sua vida no altar. É por isso que Paulo escreve uma carta: examine-se o homem a si mesmo. Precisa saber o que está fazendo. E o ímpio não sabe o que está fazendo, mas o que conhece a palavra, ele está ciente se ele está apto ou não. Então, para isso existe a ordenança ministerial, ao qual os pastores estarão lavando as suas mãos, estarão orando pelo pão, estarão partindo o pão. Eu sei que a modernidade de hoje é tudo diferente, já vem tudo pronto, já vem pão partido, já vem isso, vem aquilo. Mas o que nós aprendemos dentro da Bíblia não é a doutrina de Paulo. Ele falou: o que eu recebi do Senhor é o que eu também estou vos entregando ou vos ensinando. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Então essa doutrina, ela é proveniente do Senhor. Às vezes você menospreza a ceia, mas a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então a ceia não é qualquer pão, a ceia não é qualquer suco de uva, a ceia, ela é espiritual. Ela tem poder de dar vida, mas tem poder também de tirar. Porque quando Paulo diz na sua carta: há muitos que dormem, é muitos que já não estão mais aqui. Ela não pode ser. Mas a modernidade, os pastores modernos afirmam: mas se é assim, então o elemento não crente não pode dar o dízimo. Primeiramente, a ceia não é comprada. A ceia é um ato que estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. Segundo, o dízimo é um ato de gratidão. Nenhum ímpio é obrigado a dizimar. E se ele dizimar, é o ato de gratidão que ele está fazendo perante uma denominação, perante uma igreja, e perante Deus que há de abençoar. Então não se confunda que dízimo compra a ceia. Nenhum pastor obriga uma pessoa não crente a dizimar. Entenda isso. E nós aprendemos que dízimo não é fé e nem lei. Dízimo se trata de um ato de gratidão a Deus. Nenhum pastor tem o poder de obrigar ninguém a dizimar, mas o pastor tem o poder de ensinar a importância do dízimo. O crente que não contribui, ele não pode afirmar que ele é grato, porque no mundo ele gastava horrores com as coisas do mundo. E quando aceitamos a Jesus, nós temos que ser gratos ao Senhor. Deus tem nos dado tudo. A única coisa que precisamos fazer em ato de gratidão é uma devolução. Até porque o ministério terreno necessita sim deste sacrifício. Jesus, quando fazia as suas pregações ao público, havia um tesoureiro. E dentro desse tesoureiro, ou com o tesoureiro, havia uma bolsa, ao qual se guardava tudo aquilo que era ofertado para o seu ministério terreno. Então vamos aprender a reconhecer os princípios bíblicos. Todo aquele, às vezes, que fala contra o dízimo, fala contra a palavra. Eu, como pastor, não obrigo ninguém, mas eu ensino acerca de ofertar e de dizimar ao Senhor. Se você é salvo, se você foi tirado do mundo, seja grato ao Senhor. Mas aprenda uma coisa: a ceia não é para qualquer um. Até porque no passado, no nosso tempo de conversão,
A Santa Ceia era feita de porta fechada para os membros da igreja ou membros de outros ministérios que assim fossem realmente batizados nas águas. Então não vamos viver o evangelho moderno, vamos viver o evangelho que nós aprendemos dentro da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?